Fala galerinha, tudo na paz? Vamos falar hoje sobre a reta, o estudo da reta. O vídeo ficou muito grande, eu terminei repartindo ele em duas partes, tá? Então começa agora a reta parte um. Legal? Fiz uma vinheta aí para vocês. Curte aí, chama a vinheta. Safadinhos. Para a gente conhecer uma reta, pense comigo a seguinte situação, né? Na prática, o estudo da reta começou lá no primeiro ano do ensino médio, né? Na parte de funções. A função do primeiro grau tem um parentesco muito legal com a reta, muito legal mesmo, tá? Só que aqui a gente vai dar uma dimensão mais interessante, tá? A gente vai estudar a reta não como função, como um elemento geométrico, tá bom? Então, ela tem uma característica muito importante, que é o coeficiente angular, né? É isso que determina a inclinação da reta, né? O ângulo que ela forma com a horizontal, certo? E na prática, ó, a definição que está aqui resume tudo, ó. É que esse coeficiente expressa o que? A tangente da inclinação, né? A gente sabe que a tangente, em termos de construção num triângulo, ela é o cateto oposto sobre o adjacente. Então, quando a gente propõe estudar uma reta, ó, primeiro, segundo Euclides, por dois pontos passa uma única reta. Então, eu tenho aqui os pontos A e B, as coordenadas deles, ó, lembrem disso. Gente, muito importante. A geometria analítica, ela manja muito de coordenadas, tá? Então, essas coordenadas aqui, ó, são as coordenadas, tá? Esse ponto A, x1, y1 e o ponto B, x2, y2. Puta, que linda, bonita reta que passa pelos dois. Então, olha que legal essa paradinha, né? Agora, olha só, eu coloquei um ponto aqui que não estava na reta, mas ele é o nosso parâmetro aqui para construir. Ah, quem tá, safadinho, um triângulo. Cara, o triângulo é o segredo dessa parada toda, né? Se você entender que esse aqui é o cateto adjacente, e ele é x2 menos x1, a gente pode até chamar de ΔX, e esse outro aqui é o cateto oposto, tá vendo? O ângulo que a gente se refere é esse aqui, ó. Tá vendo? Que a tangente desse ângulo, então, é a inclinação da reta. Ou seja, o coeficiente que a gente chama de coeficiente angular, que é o m, ele é a tangente desse ângulo. Na prática, é só fazer y2 menos y1, né? Esse tamanho aqui, ó, eu quero esse tamanho aqui, y2 menos y1, e dividir por x2 menos x1, ou ΔY por ΔX, tá? Então, cara, você quer conhecer a reta? Primeira coisa, ela tem o coeficiente angular. Saca esse número, vocês vão se dar bem com essa paradinha. Agora, olha só. Utilizar esse recurso para achar a inclinação de uma reta é muito legal, ó. Ponto A, que é 3,2, e o ponto B, que é menos 3 e menos 1. Vamos achar o coeficiente angular. Se você pensar que o coeficiente angular é a tangente do ângulo, é a inclinação dessa reta, é só fazer y2 menos y1 por x2 menos x1 e detona. E vai pra galera! Tá? Pronto, ó, sem muita enrolação. Pega o y2 menos y1. Ah, professor, e se eu quisesse começar do 2 para o 1? Vai dar a mesma coisa. Se você inverter a ordem, vai dar a mesma coisa, porque você troca o sinal de cima e troca o sinal de baixo. É como se multiplicasse por menos 1 e dividisse por menos 1. Dá a mesma coisa. Não se preocupa com quem é o primeiro, quem é o segundo. Vai para a destruição. E a gente divide por quem? Divide por menos 3, menos 6, tá? Então, esse menos aqui é daqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Da fórmula, bonitinho. Então, sempre y de um menos y do outro, x de um menos x do outro. Menos 3 por menos 6, simplifica, divide por menos 3, vai dar 1/2. Cara, é muito lindo, bonito. Pessoal, amo de paixão. Se você pensar que a variação do x e a variação do y também dá certo, né? Se você pode até pensar que graficamente você consegue resolver isso. Olha só que legal, ó.
Posiciona o ponto A, 3, 2, certo? Posiciona o ponto B, que é menos 3, menos 1. Essa é reta. Eu quero achar essa inclinação. O que eu peço para a galera? Procura um triângulo na figura. Vocês estão vendo um triângulo? Eu preciso de um triângulo que tenha a reta, essa reta que eu quero envolvida, tá? Olha que bonito! Aí eu pergunto para vocês, essa medida aqui vale quanto? E essa daqui? Isso é a mesma coisa que fazer a fórmula, gente, só que é bem mais prático se você tem uma visualização. A grande delícia da geometria analítica é isso. A visualização, ela complementa a ideia, mas você consegue resolver tudo de forma analítica, você consegue prever isso sem um desenho, mas o desenho te ajuda pra caramba. Então, se der, faz a geringonça do desenho. Então, pensa comigo, ó. Esse tamanho aqui vale 3, certo? E esse aqui vale 6. O que é a tangente? Cateto oposto sobre o adjacente. Pronto, fechou o pacote. Se você quiser pensar também naquela história do delta, também dá certo. Ó. Delta e y, tá vendo? Pega o y daqui para cá, qual é o tamanho? E depois pega o x daqui para cá, qual é o tamanho? E você também faz. Então tem aí 3 formas de fazer, graficamente, usando a fórmula ou usando a referência. Não é legal? Na letra B, você tem aí 2, menos 3, menos 4 e 3. Eu vou ficar fazendo toda a vida não, tá? 3 formas não. Escolhe uma e vai ser feliz. Então, eu optei pela fórmula 3 menos 3, beleza? Sempre em cima, gente, é o y, é o cateto oposto, tá? A tangente que a gente está falando aqui, né? E depois menos 4, menos 2. A gente vai ter, então, em cima fica 3 mais 3, menos 6, menos 1. Então, a inclinação da reta, o coeficiente angular da reta que passa por A e B é menos 1. Legal? Essa letra C, eu queria que vocês olhassem com carinho. Olhem com carinho para esses valores. Olhem com carinho. Veja que esses pontos aqui, cara, tem uma lógica muito legal entre eles. Olha só, vou entregar a rapadura logo de uma vez. Certo? Aqui, ó. Tá vendo que a abscissa desse ponto é igual à abscissa desse? O que isso quer dizer, gente? Se o x dos dois é igual, os pontos estão assim, ó, essa reta vai estar assim na vertical. Então, eu garanto para vocês, eu já sei que essa reta, o coeficiente angular dela não existe, porque seria a reta que coincidia com a tangente de 90 graus, o coeficiente angular, tá? Mas assim, vale a pena para os infiéis a gente comprovar isso aqui, ó. Menos 2, né? y2 menos y1. x2 menos x1. Aqui vai dar menos 4 dividido por 0. Menos 4 não pode dividir por 0 nem aqui, nem em lugar nenhum, nem em outra galáxia, outra dimensão. Tá? Essa divisão não existe, esse resultado, é uma indefinição matemática. Então, a gente diz que esse coeficiente não existe. Então, ó, antes de passar para o próximo exemplo, vou resumir para vocês a paradinha. De olho na tela! Esse tipo de situação, quando você olhar para uma reta que está subindo, é garantido que o coeficiente dela é positivo. Cara, é garantido. Ah, você vislumbrou a reta, você tem lá a alternativa, você bate o olho naquelas em que o coeficiente é positivo, se ela está subindo, tá? A reta assim, paradinha, bonitinha, o coeficiente angular dela é 0, ou seja, a reta não tem inclinação, perfeitamente plana, horizontal, certo? Quando a reta está descendo, o que acontece? O coeficiente dela é negativo. Guarda isso, moçada. Você bate o olho numa reta, você sabe, opa, essa o coeficiente é positivo, essa é negativo, escorrega, ela vai cara, você sabe tudo dessa geringonça. Tá? E aí, diferente da função, a função só ia até aí, a função do primeiro grau. Mas o estudo da reta vai além, porque isso aqui não é uma função, tá? Mas essa reta existe. Essa reta existe e eu sei que o coeficiente dela é que não existe. A reta existe, mas eu não posso falar de inclinação, porque ela não tem inclinação. Entenderam a diferença? E esse aqui, o que me assusta mais com a galera que às vezes esquece a diferença entre esse e esse. Ou melhor, esse não, né? Eu vou apagar. Esse aqui, ó. Dizer que o coeficiente é 0 é dizer que a reta está na horizontal, ela não tem inclinação. Dizer que o coeficiente não existe é porque ela é uma reta perfeitamente vertical. Gostaram da dica?
Tá bonito, lindo. Toca o barco. Agora, gente, o que é principal nessa aula de hoje, nesse vídeo, é a gente ter a construção da equação da reta. Na prática, ó, a gente vai usar esse recurso. Estão vendo aqui que eu mudei um negócio aqui, ó, tá? Não era y2 menos y1 por x2 menos x1? A gente, na verdade, você já conhece um ponto. Ó, esse x0 e y0 você conhece. E esse aqui é um ponto genérico. Sempre a gente vai ter que deixar um ponto genérico porque é o que dá a característica de uma equação. Entenderam a moral? Eu vou mostrar para vocês legal aqui, ó. Quando você tem, aí você pula essa parte aqui do meio, tá bom? Pula isso aqui. Você pode igualar isso aqui direto a esse. Legal? Quando você olha para esse camarada aqui, ele não está dividindo, ó, ele vai passar multiplicando, tá? Sempre, ó. Lembra que esses dois aqui é o genérico. A equação ela tem que ficar y igual a alguma coisa x, tá? O y e o x tem que aparecer na equação. E aí, ó, quando você multiplica, tadã, quem está dividindo passou multiplicando, tá? Tem gente até que dá uns nominhos para essas brincadeiras. Isso aqui eu conheço já desde o ensino médio, isso aqui, um nominho para isso aqui. O pessoal chama de ioiô mi xoxô. Ioiô mi xoxô. Ioiô mi xoxô. É a equação da reta quando você já tem, ó, lembra, você já tem o coeficiente angular e você conhece um ponto. Você só precisa de um ponto que pertence a essa reta. Cara, isso é muito legal. Ioiô mi xoxô. Guarda essa parada aí, vocês vão gostar. Hã? Então, encontrar a equação da reta se você tem um ponto e o coeficiente angular. Olha um exemplinho aqui. Vou dar uma apagada aqui para não ficar tão bizonho. Isso aqui, né? Ó. Mas está aqui, né? Determine a equação da reta que satisfaz as seguintes condições. Letra A declividade é 4 e passa pelo ponto 2 e menos 3. Certo? Quando fala declividade, inclinação, coeficiente angular, é tudo mesmo porqueira. Tá? Isso aí é o M já. Então, olha só. Ioiô, mi, xoxô. Substitui. O ponto nós já temos aqui, ó. Menos 3 é o y, concorda? Tá vendo? Tem um menos da fórmula. E x menos 2, que é o x0. E esse aqui é igual a 4. Então, vamos lá. Ó. Distributiva, né? Tá? 4 vezes x, 4 vezes 2. E menos com menos dá mais. E depois você joga o 3 para o outro lado. Ó. Menos 3, quando passar para cá, ele vai virar... Né? Ele é mais 3, vai passar menos 3, fica menos 11. Isso aqui, então, é a equação da reta que passa pelo ponto 2 e menos 3 e que tem inclinação igual a 4. Não é legal? Outra situação, ó. A inclinação é 45 graus e passa pelo ponto 4 e 1. Se a inclinação é 45 graus, e agora lascou, o cara já dá aquele frio no bucho, já fica preocupado, mas, cara, é muito simples. A gente conhece a tangente de 45. O coeficiente angular é o número que corresponde à tangente da inclinação, né? Então, quem que é a tangente de 45? Ah, safadinho. Quem falou um acertou. Quem não falou nada, fica aí de boa, né? Esperando. Então, vamos lá. Ioiô, mi, xoxô. Lá vai. Substitui o ponto, lembra? Y0, x0. Inclinação, que é 1. Multiplica aqui, tá, pam, pam, né? Já joguei o 1 para o outro lado, ele já veio positivo. A equação da reta, então, é y, que é igual a x menos 3. Gostaram, 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 gostaram? Ah, cara, é muito doido. Vamos fazer mais uns exemplinhos aí da parada. Letra C. Passa pelo ponto M, menos 2 e menos 5 e tem coeficiente angular 0. Olha só isso aqui, ó. Muito importante. Coeficiente angular igual a 0. Cara, quando você vê isso aí, o que quer dizer? Não quer dizer que ela não tem coeficiente. Ela tem e é igual a 0. Isso quer dizer que a reta vai ficar assim. Gente, essa é a reta mais fácil de fazer a equação. Eu não sei se eu digo, eu não sei se eu digo. Vou dizer não. Vou dizer logo. O valor
do y é que comanda essa equação. Ó. Eu posso dizer já para vocês de cara que y é igual a menos 5 é a equação dessa reta, certo? Mas tudo bem, ó. A gente pode, substitui 5 pelo y, menos 2 pelo x, tá? O x zero da equação, tá? E o coeficiente zero. Quando você multiplicar por zero, isso aqui tudo vai sumir, ó. Vai sobrar então isso, tá vendo? Y igual a 5. Na lata você vai dar essa chapuletada, certo? Na letra D, eu tenho 2 pontos. Como é que eu faço a equação de uma reta que passa por 2 pontos? Em primeiro lugar, eu tenho que achar o coeficiente angular. Então, faz aí, ó, o y menos y, aqui, ó, y menos y dividido por x menos x. O coeficiente angular dessa reta vai ser 3/8. Agora, eu já tenho o coeficiente angular e eu escolho um dos pontos para a gente fazer a equação. Já está aqui em cima, né? Eu escolhi esse ponto aqui, tá? O ponto A, que é mais fácil, tem os números menorzinhos, né? O y menos 1, x menos 3 e menos 3/8, né? Aí vem uma dica para vocês aqui, ó. Cara que não gosta muito de mexer com fração, né? Você tá vendo esse 8 aí, né? Eu acho que eu vou deixar para outro momento essa dica aqui. Mas, ó, na prática você parte para a destruição aqui, ó. 3/8 vezes x, 3 vezes 3, 9, 9/8. Esse 1 vai para o outro lado, vai passar somando. Faz aquela paradinha, ó. 8 vezes 1, 8. 8 mais 9, 17. Tá bom? Depois eu dou essa dica da fração, vou deixar por enquanto assim. Para fazer a equação, então, passa pelos 2 pontos, acha o coeficiente angular primeiro, e depois e detona. Tá? Y igual a menos 3x por 8 mais 17/8. Legal? Então, vamos falar agora sobre as formas de equação da reta. A reta em si, ela tem várias formas que você bate o olho assim e fala, isso aqui é uma reta, isso aqui não é uma reta. É legal a gente ir acostumando. Essa que a gente estava trabalhando agora, que saiu lá do ioiô michôchô, a gente chama de forma reduzida, ou equação reduzida da reta, tá? Ela tem esse formato. Tá vendo? Então, toda vez que você vê um bagulho assim, ó, y igual a alguma coisa x mais outra coisa, isso aí é a equação de uma reta, certo? Aqui a gente destaca que esse primeiro carinho que está na frente do x, ele é aquele que a gente já estava calculando antes, é o coeficiente angular. E esse outro carinho aqui, ele é muito legal. A galera às vezes não dá muita importância para ele, mas cara, ele é muito legal, é o famoso coeficiente linear. Ou seja, ele é o lugar onde a reta toca o eixo y. Cara, guarda isso com carinho. É o lugar onde a reta toca o eixo y. A gente viu então que essas duas características, né, o coeficiente angular, ele diz se a reta tem inclinação positiva, se é zero, se não é, ou se não existe, se é negativa, né? E o lugar onde ela toca o eixo y. É fácil prever isso, ó, só você substituir o x por zero aqui, ó, né? Quando é que um ponto pertence ao eixo y? Quando x é zero. Muito bem. Então, fazendo x igual a zero, você acha o coeficiente linear, que é o lugar onde a reta toca o eixo y. Certo? Então, tá aí, ó. Olha aqui essa situação. Vale a pena você guardar. Vale a pena você guardar a ideia de que o número que está na frente do x é o coeficiente angular. Então, a inclinação, coeficiente angular, declividade dessa reta é 4. E o n igual a menos 3. Eu garanto para vocês que essa reta, ela toca o y no ponto menos 3, certo? Ah, professor, mas e uma visão geral desse negócio? Como é que a gente prevê isso? Cara, se você faz, ó, só o fato dela ser positiva, você sabe que a reta está subindo, beleza? Você guarda isso. E outra coisa, ó, você sabe que ela toca. Tá vendo como eu, só com essas duas informações, eu quase desenhei a reta? Quase fiz a construção do gráfico, certo? Então vale a pena guardar essas informações, tá bom? Outra situação, olha aí, ó, já botei quente aí, fervendo. Menos 1/4 de x, menos 3/5. Quem que é o coeficiente angular? Menos 1/4. Quem que é o coeficiente linear? É o menos 3/5. Então, o que que eu garanto para vocês? Só de olhar para esses dois números aí, que a reta está descendo, o coeficiente dela é negativo, e que ela toca o y no ponto menos 3/5.
A segunda forma que a reta se apresenta, na prática tem outras formas, né? Essas duas primeiras são as mais importantes para mim, mas eu vou mostrar quatro aqui para vocês, mas tem mais. Se você procurar na internet aí, você vai achar mais coisas sobre as formas de equação da reta. A equação geral, gente, toda equação geral ela tem essa característica, ó. Ela não tem nada de um lado, ou seja, é zero. Tudo foi para o lado esquerdo, tá vendo? Ó? O x, o y, esse outro número aí. Sempre esses carinhas aqui são constantes, são números reais, certo? Então pensa comigo isso aqui, olha só. Essa equação, ela pode ser convertida na forma anterior. É fácil demais. O que é a diferença da primeira para essa equação? Ela é y igual a alguma coisa x mais outra coisa. Então, se você deixar o y sozinho aqui, jogar o c para lá, jogar o a e x para lá e depois passar o b dividindo, você chega na equação reduzida, que foi a primeira. Tá? Mas ó, tem uma forma muito massa para a gente descobrir a equação geral. Você já conhece, eu tenho certeza. Ah, moleque doido! Se você pegar dois pontos, né? Dois pontos, tá vendo aqui, ó? x1, y1, isso é um ponto. x2, y2 é o outro ponto. Se você pegar esses dois pontos, colocar na matriz, lembra ó, o esquema, ó, né? A terceira coluna sempre de uns. E esse aqui é o genérico. Por que que é o genérico, gente? Porque para virar uma equação tem que ter y alguma coisa x. Né? Tem que ter o genérico. Então, lembra do nosso recurso para saber se três pontos estão alinhados? Agora eu só preciso de dois pontos, porque o terceiro é o genérico. Né? Então, é muito legal. Cara, faz o determinante da matriz e acha a equação da reta. Lembra daquele exemplo da letra D, dos exemplos que eu fiz agora há pouco? Eu tinha dois pontos. A gente achou o coeficiente angular e depois achou a equação da reta. A equação era isso aqui, ó. Bonita, linda. Né? Mas aqui eu quero que vocês notem a situação que a gente estava comentando antes, ó, que eu estava comentando há pouco. Se você isola o y, você está vendo que o c vai para o outro lado, esse c tem a ver com esse 17, ó. O número que está aqui na frente, quando você joga todo mundo para o outro lado, ele passa dividindo. Então tem uma chance grande do B aqui ser 8, certo? Do B ser 8, o C ser 17 e o A ser 3. Porque é só uma forma de isolar a equação. Mas independente disso, ó, independente disso, vamos partir para a destruição. Né? Você tem essa paradinha aqui, ó. Tadã! Tá vendo? Primeiro ponto, 3, 1. O segundo ponto, menos 5 e 4. Regra de Sarri, repete as duas primeiras colunas. Mantém o sinal x, mantém o sinal 5y negativo e mantém o sinal 12. Troca o sinal 5 positivo, troca o sinal menos 4x e troca o sinal menos 3y. Tudo isso tem que ser igual a zero. Agrupa o x aí, ó. Esse com esse. Vai dar menos 3x, concordam? Menos 5 com menos 3 vai dar menos 8. E 12 mais 5 é 17. Vocês estão vendo que eu consegui prever com essa situação aqui quem era A, B e C? Mas, ó, essas duas equações são equivalentes. Essa daqui ela é muito, mas muito usada em nível superior. Tá? A equação da reta na forma geral. Ah, professor, mas e se eu tenho essa, então, e eu quiser saber o coeficiente angular e o coeficiente linear? Muito fácil, gente. Ó, você tem a equação desse formato. Você faz isso aqui, ó. Divide, né? Troca o sinal do A e divide pelo B. Tá vendo que dá certinho aqui, ó, que tá aqui em cima, ó. Dá bonitinho. E esse aqui, N, quem que é o coeficiente linear? É menos C, tá vendo? Menos 17 sobre B, que é menos 8, menos 17 sobre 8. Então, essas duas equações, cara, brincar, passar de uma forma para outra é muito saudável. Já já a gente faz mais exemplo dessas paradinhas. Toca o barco! A próxima forma a gente chama de forma segmentária. O que que essa forma é interessante? Ó? Olha que legal isso aqui. Essa forma, ela mostra, na verdade, ela adota, digamos assim, os pontos A e B, esses valores de A e B que estão aqui, eles são os lugares onde a reta toca o eixo X e o eixo Y.
Então, na prática, é isso aqui, ó. Construir a equação, tá vendo? Ó, A0 é o lugar onde ela toca o x e 0b é o lugar onde ela toca o y. É correspondente a você fazer essa mesma situação aqui, ó. Você tem os dois lugares onde a reta corta os eixos. Se perguntasse para mim, dá 2 pontos que constroem uma reta. Os 2 pontos que ela corta os eixos, para mim, são os principais. Então, você vê x sobre 2 mais y sobre 4, o ponto 2 é o lugar onde ela corta o x e o ponto 4 é onde ela corta o y. E você já faz a construção da reta. Tá? Não é muito comum usá-la no ensino médio, não, mas aparece em algumas situações também. Beleza? A quarta forma que eu quero mostrar aqui é a forma das equações paramétricas. Então, olha só, equações paramétricas, o nome já diz, é quando você constrói usando um parâmetro. Aqui o parâmetro é t. Tá vendo? Eu construo um comportamento para o x e outro para o y usando t. Na física eu uso muito isso, como se o t fosse o tempo, né? O tempo. Então, você vai acompanhar a trajetória de um cara no eixo x, vai acompanhar a trajetória no eixo y, de acordo com o tempo, e o resultado disso você constrói uma equação. Então, olha só, é como se você quisesse entender o que acontece com cada ponto aqui, ó. Está vendo que a gente segue meio que um padrão? Né? Você vai descendo a reta igualmente, ó, para cada 2x você desce um y. Então é como se você criasse um padrão em que o x corresponde a 2 vezes um determinado valor, né? No caso, por isso que ela é paramétrica, porque a gente cria um terceiro parâmetro aqui para isso. Né? Então, olha só um exemplo, ó. 3 menos t. Se você está contando o tempo, quando o tempo é 0, onde é que esse cara está? Ele está na posição 3 e 2. Quando o tempo é 1, vai estar aqui 3 menos 1, 2 mais 1. Ele vai estar no ponto 2, 3. Quando o tempo é 2 e assim por diante. Né? Quando você quer saber o formato, um dos outros formatos, equação geral ou reduzida, com esse tipo de situação, é fácil. Você resolve o sistema que tem esses dois. Usando esses esquemas aqui, vou partir para essa situação. Né? Verifique se o ponto P23 pertence à reta que passa pelos pontos 1 e 1, 0 e menos 3. Tá? Então, verificar, tem pelo menos duas formas de fazer. Vou mostrar para vocês. A primeira que eu faria, o que eu faria aqui? Eu descobriria a equação da reta que passa por AB. Tá vendo que isso aqui são os pontos AB? Ó? 1 e 1, né? Tá aqui, ó, 1 e 1, e 0 e menos 3. Regra de Sarri, repete as duas primeiras colunas, tá? Multiplica, mantém o sinal, multiplica, mantém o sinal, multiplica, mantém o sinal. Esse mais ou menos 0 aí, tá? Né? Troca o sinal, troca o sinal, troca o sinal. Então, o que eu descubro com isso? A equação da reta que passa por AB, né? X, 3x, 4x, menos y, menos 3, que é igual a 0. Beleza? Agora, esse ponto aqui, como é que você investiga se um ponto pertence à reta? Você substitui o x aqui, ó, e substitui o y aqui. Se der 0, é porque ele pertence à reta. Sacou? 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 Se não der 0, ele está fora da reta. Então, comigo, 4 vezes 2, tá vendo? Ó? O 2 é o x, o 3 é o y, vai dar 8 menos 6, que é 2. Então, eu garanto para vocês que esse ponto não pertence à reta. Não pertence à reta. Tem uma outra forma de fazer, que é usando a referência que a gente já conhece, que é jogar logo os 3 pontos num determinante. Se você tem um ponto só, compensa fazer essa segunda forma. Né? Você quer investigar se o ponto P pertence à reta tal. Né? Vale a pena, joga os 3 logo no determinante e vai para a galera. Então, olha só, mantém o sinal, mantém o sinal, mantém o sinal. Troca o sinal, dá menos 6, vai mais 6 e 3 menos 3. Quando você soma isso, dá 2. Tá vendo? Não é à toa que deu o mesmo valor. Se der 0, lembra do recurso? Se der 0 é porque os 3 estão alinhados. Se não der 0 é porque eles não estão alinhados, ou seja, ele não pertence à reta. Não é legal? Não é legal? Não é legal? Não é legal? Beleza. Vamos lá, vamos seguir as paradinhas. O que acontece agora se você tem duas retas num plano? Se eu conseguir colocar as duas retas juntas, o que poderia acontecer com elas? Primeira situação, elas podem ser paralelas. Então, olha só,
Quando as inclinações são iguais, as retas podem ser paralelas. Cara, isso aqui, ó, tá? As retas são paralelas. Você tem duas retas, a mesma inclinação, elas não se encontram. Tem várias formas da gente descobrir, por exemplo, se o que acontece com duas retas. Eu sempre dou a dica para a moçada o seguinte: se você tem as equações, quer saber se as coisas se encontram, resolve o sistema que forma as equações. Cara, é infalível. Para qualquer figura. Vou repetir isso aqui em outros vídeos de geometria analítica. Para qualquer figura. Tá? Mas tá, você tem as duas equações. Você bate o olho e fala, eu quero saber se elas são paralelas. Basta que os coeficientes sejam iguais. Se os coeficientes forem iguais, elas são paralelas. Elas podem até ser a mesma reta, né? Mas aí ela teria que ter o coeficiente angular e o linear iguais. É outro caso para a gente comentar depois, tá? Mas assim, se só os coeficientes angulares forem iguais, as inclinações, elas são paralelas. Legal? Elas podem ser concorrentes. O que são retas concorrentes? São aquelas que se encontram. Então, se elas são paralelas, elas não se encontram. Pelo menos não na geometria euclidiana. Tá? Se elas são concorrentes, elas têm um ponto em comum. Então, olha só. Quando os coeficientes angulares são diferentes, é óbvio que eu fiz aqui um desenho que os dois são muito diferentes, né? Elas se encontram aqui num ponto P. Se eles são diferentes, elas se encontram. Se eles são iguais, elas podem ser paralelas. Certo? Então, retas concorrentes têm um ponto comum, porque tem coeficientes angulares diferentes. Beleza? Você vai falar, professor, e essa situação que elas se encontram, então? Cara, é muito fácil a ideia. Se os coeficientes são iguais, elas se encontram, então esse ponto aqui, o ponto P, ele é a solução do sistema para as duas equações. Pega as duas equações e faz um sistema. Se ele der solução, é porque essas retas são concorrentes, elas se encontram. E o ponto de encontro, o ponto de solução é a intersecção. Beleza? Agora, dentro dessas retas concorrentes, tem uma que é muito especial, que são as retas perpendiculares. Eu brinco com a moçada, eu chamo de perpendiculosas. Se os coeficientes angulares, cara, guarda essa frase aqui, ó. Se os coeficientes angulares forem inversos, simétricos. Isso aqui é muito legal. Olha só, essa situação aqui, ó, para elas serem perpendiculares, tem que ter um ângulo de 90 graus. 90 graus. Elas são concorrentes, mas são concorrentes especiais, porque tem um ângulo de 90 graus. Olha essa imagem aqui, moçada. O coeficiente da primeira é o inverso, tá vendo aqui? Ó, isso é uma fração. Eu estou invertendo o M2. E o simétrico é esse símbolo aqui, ó. Ou seja, se você inverter o cara na fração e trocar o sinal, você cria dois coeficientes que fazem as retas ficarem perpendiculares. Essa dica é muito válida, você sacar o que acontece com a fração. Vale a pena, vale a pena. Tá? Eu vou fazer um resumão dessas construções agora no próximo slide. Ó. Tá? Aqui esse é o símbolozinho de perpendicularidade, tá bom? Quando vocês viram essa geringonça aqui, ó, é o símbolo de perpendicularidade. As duas retas são perpendiculares. Vamos lá para o resumão. Olha só. Se as retas são paralelas, elas têm coeficientes angulares iguais. Elas não se encontram, não tem ponto comum. Se elas são concorrentes, basta que os coeficientes sejam diferentes. Agora, elas são concorrentes e elas formam 90 graus, então elas são perpendiculares. O que acontece aqui? Ó? Os coeficientes são inversos e simétricos, certo? Olha só, olha, pensa na... Eu vou tentar mostrar para vocês as duas formas de equação para a gente discutir. Ó. Quando a equação é reduzida, é muito fácil, gente. Olha só. Vocês estão vendo aqui, o que é esse m mesmo? Não é o coeficiente angular? Só o fato dos dois, aqui, ó, os dois números na frente do x serem iguais já garante o quê? Já garante o quê? Já garante o quê? Que elas são paralelas, porque os coeficientes são iguais. Tá vendo? Se aqui o n, que é esse carinha aqui e esse, se eles forem iguais, e o outro m também for igual, elas são a mesma reta.
Então, elas têm a mesma inclinação e estão em lugares diferentes. Essa aqui toca o y no ponto 5 e essa aqui toca o y no ponto menos 1. Então, elas são paralelas. Beleza? Se a gente imagina outra situação, olha só, menos 3, olhe com carinho para isso aqui, ó, tá? Essas duas retas, elas são perpendiculares. Por quê? Porque os coeficientes delas, olha só isso aqui, ó, 1/3 e menos 3, está vendo? Se você inverte o 3, não dá 1/3? E troca o sinal dele, que é negativo, fica positivo. Tá? Se os coeficientes forem inversos e simétricos, elas são perpendiculares. Então, elas têm um ponto comum e mais, elas têm a característica de serem perpendiculares. Quer dizer que elas formam um ângulo de 90 graus entre elas. Certo? Cara, se a equação estiver na forma reduzida, é muito prático. Agora, vamos ver para a forma geral. Olha só, é muito fácil também, gente. Para que você visualize duas retas, tá vendo? Só de olhar para elas, o A e o B, eles são iguais. Lembra que eu mostrei no slide anterior que o coeficiente angular ele depende do B e do A? Né? É menos A sobre B. Se esses dois valores forem iguais, você já garante que elas são paralelas. Ó. Vocês estão vendo aqui que eu chamei C um valor genérico. Qualquer número que eu colocar aqui fora o 11, vai trazer retas paralelas. 1, 0, menos 1, tá? Qualquer número, porque os coeficientes já são iguais. Se você vir uma proporção entre A e B, mas que resulta também em 2/5, qualquer reta que tenha essa instrução também vai ser paralela. Então, ó que bizonho isso aqui, ó. Se você dividir, lembra que é menos A sobre B. Se eu dividir menos A, vai dar 4 por 10. 4 por 10, se eu simplificar por 2, dá 2/5. Então, todas essas três retas são paralelas, porque tem o mesmo coeficiente angular. Cara, é legal você visualizar isso nas retas, né? Vamos olhar essa situação aqui, ó. Nesse caso aqui, independente, né? Tá, pai, o meu rostinho está na frente da reta. Mas só de você olhar para esses dois caras aqui, eu posso colocar um C, qualquer número que eu colocar aqui, não importa. Olha isso aqui, gente, ó, 2 e menos 5. E aqui 5 e 2. Pensa numa fração, inverte ela e troca o sinal. Vocês estão vendo como menos 2 por menos 5 vai dar 2/5. Se eu fizer aqui menos 5 por 2, vai dar menos 5/2. Ou seja, eu inverti e troquei o sinal. Olha o que a gente fez na prática aqui, ó. Eu troquei o 5 e o 2 de lugar, tá vendo? O 5 veio para cá e o 2 veio para cá. E o sinal que era menos virou mais. Cara, vale a pena sacar isso aqui. Quando isso acontece, as retas são perpendiculares, tá? Independente da situação aqui, ó, 10x, 4y. Se você faz aqui, ó, 10 dividido por menos 4, vai dar menos 5 sobre 2. Então, esse coeficiente é igual a esse e é o inverso simétrico desse. Então, essa reta em relação à vermelha, ela continua sendo perpendicular. Então, vale a pena guardar a natureza desses coeficientes para identificar o que a reta é. Tá? Vamos encerrar a aula, então, fazendo um punhado de exercício agora para vocês verem o Chapletation. Partiu! Qual a posição da reta R de equação 6x mais 4y menos 3 igual a zero em relação à reta S de equação 9x menos 6y menos 1, que é igual a zero? Qual a posição da reta? Eu quero saber se ela é paralela, perpendicular, se é a mesma reta, se é concorrente. Cara, é muito fácil, é muito direto. Ó. Coloca os dois caras na posição de serem equações gerais. Verifica o coeficiente de cada uma. Tá? Então, ó, quem que é o coeficiente angular nesse tipo de equação? É menos A sobre B. Então, pensa aqui, ó, da primeira reta, se você faz 6, 4, menos 3, né? O coeficiente vai ficar menos 6 sobre 4, que é, na verdade, menos 3/2, né? Dividindo por 2 aqui, dividindo por 2 aqui. Agora, a segunda reta. 9x, 6y menos 1.
Quando você calcula o coeficiente delas, dá o quê? Menos A sobre B. Menos 9 sobre 6, que quando você divide, dá a mesma coisa. Então, essas retas são paralelas. Não é legal? Próxima situation. Esse é um exercício de vestibular. Ó. As retas RR de equações px 8y mais 1 igual a 0 e 2x mais py menos 1, respectivamente, são paralelas. Cara, olha que legal, ele já está mandando ver, já está dizendo que elas são paralelas. Nessas condições, calcule o valor de P. Facinho demais, né? Facinho demais. Eu já conheço essa situação. M é quem? É menos A sobre B. N é quem? Menos C sobre B. Para saber se são paralelas, eu só preciso do M. Então, pensa comigo. Na primeira reta, como é que eu calculo M? Menos P sobre 8. Na segunda, menos 2 sobre P. Menos A sobre B. Se elas são paralelas, então a gente sabe que os coeficientes são iguais. É só igualar esses dois carinhas. Iguala mesmo na cara dura. Tá? Quando você multiplica cruzadinho aqui, ó, é assim, bonitinho, esse vezes esse, P vezes P dá P ao quadrado, e 2 vezes 8, 16. Esse menos com outro menos aqui, a gente pode simplificar, né? Vai ficar mais. Então, eu tenho que a P seria a raiz de 16, que vai ser mais 4 ou menos 4. Eu preciso deixar as duas respostas. Tá? E aí, quando você faz, tá vendo aqui, ó, eu deixei primeiro P igual a 4, tá? Aqui, ó, 4, e aqui também 4. E depois eu fiz ele menos 4. Vocês estão vendo que os coeficientes continuam os mesmos, então essas duas respostas são válidas, tá? Tanto mais 4 quanto menos 4 são os valores de P. Legal? Terceiro, isso aqui é muito tradicional, esse tipo de situação. Acha a equação da reta que é paralela a essa e que passa pelo ponto A. Então, você já tem uma reta. O ponto, ele pode estar lá longe, como se eu tivesse a reta aqui e o ponto A aqui, ó. Então, eu quero construir uma reta aqui que passe por A e que seja paralela a essa. Né? É muito fácil, moçada. Olha só. Pensa no coeficiente angular dessa geringonça. Quem que é o coeficiente angular disso aqui? É menos 3 por menos 2, ou seja, vai dar 3 meios. Mas quando você constrói, então, uma outra reta, olha a dica que eu dei no slide anterior. 2 slides atrás, é verdade. Se você começar a reta de baixo igualzinha a essa, você não erra nunca. Porque a reta que vai aparecer aqui, tá vendo? Tem o mesmo coeficiente angular da de cima, que vai ser 3 sobre 2. Você só precisa achar o valor de C. Para achar o valor de C, eu preciso de algum ponto que essa segunda reta tenha. E o ponto, como ela tem que passar por aqui, o ponto tem que ser menos 2 e 5. Então, pensa comigo, pensa comigo, pensa comigo. Se eu substituir menos 2 pelo x e o y por 5, o que vai dar? Ó? 3 vezes 2 menos 6 com menos 10. Joga menos 10 vai dar 16, né? Joga 16 para o outro lado. Então, eu garanto para vocês que essa reta é paralela à primeira e mais. Ela é paralela e ela tem esse ponto aqui como referência. Cara, é muito legal, certo? Próximo. Agora eu quero que vocês me ajudem a construir uma perpendicular. Determine a equação da reta que é perpendicular e que passa pelo ponto menos 3 e 2. Então, para ser perpendicular, você tem essa. Eu já joguei o 4 para cá, tá bom? Já joguei o 4 para cá, ó. E ele passou negativo. Como é que eu construo uma perpendicular a essa? Gente, é muito fácil, ó. Você vai lembrar que os coeficientes são inversos e simétricos. Né? Se eles são inversos, você troca o 3 e o 4 de lugar. Se eles são simétricos, você troca o sinal. Olha como é fácil, ó. Tá vendo? O 4 e o 3 eu troquei de lugar. Eu já estou invertendo a fração. E o sinal que era mais ficou menos. É um jogo de sinal aqui, tá vendo? Tudo isso aqui é positivo. Esse de baixo, mais com menos, tem que ficar negativo. Falta só achar C. Como é que eu acho C? Substitui o x por menos 3 e o y por 2. Vai dar aqui menos 12 menos 6, dá 18.
Então, a reta perpendicular a essa daqui e que passa pelo ponto menos 3 e 2 é essa reta bonitona aqui. É só substituir o C por 18, né? Faltou isso. Então, substitui aí na tarefinha, tá bom? Vamos lá, tem mais exemplo pela frente. Exemplo 5 agora, vou ter um da FUVEST. Ó. São dados os pontos A, 2, 3 e 8, 5. Ache a equação da reta AB e a equação da mediatriz do segmento AB. Cara, quando fala mediatriz, também já dá um frio no bucho da galera, porque é um tipo de situação que ainda não é conhecida. Mas a mediatriz é um segmento muito legal. Ó. A mediatriz é, na verdade, uma reta perpendicular ao segmento AB e que passa pelo ponto médio. Olha o nome dela, mediatriz. Né? Então, ó, fazer um desenho rápido aqui. Eu sei que nem todo mundo vai lembrar das coisas da geometria plana, né? Mas tá aí, ó. AB é o segmento, né? Aqui, pelo ponto médio, você traça uma perpendicular. Então, essa retinha tracejadinha é a mediatriz. Para achar a equação da mediatriz, eu vou precisar de uma situação. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que achar a equação de AB, certo? E depois eu uso a ideia de que os coeficientes são inversos e simétricos e faço a equação da perpendicular a AB, mas que passa pelo ponto M, né, que é o ponto médio, certo? Então é isso que nós vamos fazer, vamos partir para a destruição. Ó. Como é que eu acho a equação de AB? Tá aqui, bonitona. A, 2, 3, B, 8, 5. Regra de Sarri, repete, mantém o sinal 3x, mantém o sinal 8y, mantém o sinal 10. Troca o sinal 24, negativo, troca o sinal menos 5x e troca o sinal menos 2y igual a 0, a grupo x, a grupo y, 3 menos 5 menos 2, 8. Menos 2 dá 6 e 10 menos 24 dá menos 14. De cara, quando eu vejo essa situação aqui, ó, não sei vocês, mas quando eu vejo que dá para simplificar, você pode simplificar qualquer equação desde que você faça em toda ela. Divide pela mesma coisa. Eu dividiria logo por menos 2 aqui, fica isso aqui. Olha que bonita a equação. Deixa eu apagar esse risquinho aqui, ó. Tá vendo? Essa é a equação da reta AB. Não é a reta que eu quero. Eu quero a equação de AB. Então, pensem comigo. A B eu já tenho, eu quero achar da mediatriz. Eu preciso então do ponto médio. É uma reta que tem que ser perpendicular a essa que eu já construí, mas que passa pelo ponto médio. Para achar o ponto médio é muito fácil, né, gente? É muito fácil. Lembra do ponto médio? Você soma o x com y, ou melhor, x com x e divide por 2, né? 2 mais 8 dá 10. 10 por 2 é 5. 3, que é o 3 é o y daqui, tá vendo? Eu estou somando 2 mais 8, 10, dividido por 2, 5. Isso é o ponto médio. 3 mais 5, 8, dividido por 2, 4. Agora melhorou. O que eu quero? Eu quero uma reta que é perpendicular a essa reta e que passa no ponto 5 e 4. Aí eu vou ter a equação dessa aqui, ó. Essa é a mediatriz, certo? Então, vamos lá. Já fiz a paradinha, lembra? Aqui tem 1, aqui tem menos 3. Troca eles de lugar, tá vendo? O 3 vem junto do x e o 1 fica junto do y. Olha como é prático. Aqui é o menos, aqui vai ser mais, porque eu troquei o sinal. Falta achar C. Para achar C, eu preciso de um ponto que essa reta contenha, ou seja, o ponto 5 e 4. Substitui o x por 5 e o y por 4. Vai dar 15, 4, 19, menos 19. Então, como é que fica a equação? Olha a equação da mediatriz aqui, moçada. 3x mais y menos 19. Certo? O que é uma mediatriz? É uma reta perpendicular a um segmento e que passa pelo ponto médio dele. Fechou? Vamos para o último exemplo. Os pontos A, B e C são os vértices de um triângulo ABC. Determine a equação da reta suporte à altura relativa ao lado AB do triângulo. Então, olha o quanto nome tem aqui. Ó. A equação da reta suporte. Então, um segmento ele é limitado. Né? Ele tem começo e fim. A reta ela é infinita.
ela é um elemento geométrico infinito. Então, existe um lugar que eu vou criar uma reta que ela bate com a altura relativa ao lado AB. Né? Fazer rapidão um triângulo aqui, ó, ABC. O que é a altura relativa ao lado AB? Tá vendo? Se eu fizer uma projeção partindo de C, lá vem a projeção, ela vai cair no lado AB. É essa altura que ele quer. A altura é uma medida. Como ele quer a equação da reta, ela tem que fazer isso aqui, ó. Tá vendo? A equação é isso que é o suporte. Essa reta tracejadinha vermelha é uma reta suporte à altura que está colocada junto dela. É como se a gente construísse a altura baseando nessa reta que é suporte. Em outras palavras, se eu souber a equação de AB, ou seja, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a equação da reta B, depois eu acho uma reta perpendicular a ela e que passa no ponto C. Tá vendo como o triângulo facilita? Eu quero achar a altura relativa a AB. Eu faço a equação de AB e eu faço uma reta perpendicular a ela que passa por C. Se fosse a altura de BC, eu achava a equação de BC e eu via depois uma perpendicular que passava em A. Tá vendo? Por eliminação. É, safadinho. A, B e C. Certo? Então, vamos lá. Tá aqui A, B. Regra de Sarri. Mantém o sinal, mantém o sinal, mantém o sinal. Troca o sinal, troca o sinal e troca o sinal. A equação da reta que passa por AB é 5 menos 4y menos 6. Para achar perpendicular a ela, tá? Essa aqui já é a reta B, tá? Não é essa que eu quero. Eu quero a perpendicular a ela que bate com a altura, que é suporte à altura. Então, a gente começa assim, ó. Quem que é a perpendicular? De novo, os coeficientes são inversos e simétricos. Então, o 5 e o 4 eu troco de lugar. Gente, você não vai ver isso em livro nenhum, assim, desse jeito. Você só troca de lugar. O 4 e o 5. E o sinal que é menos aqui vai ficar mais, tá? Mas é, na verdade, um jogo de sinal entre esse e esse. Tá? Se eu tivesse aqui 2 menos aqui, também daria certo, porque menos com menos dá mais. Tá bom? Para achar C, que é o parâmetro que falta, eu tenho que ter um ponto. O ponto a gente já sabe qual é, que é o ponto C. Então, 4 vezes 0, que é o x, 5 vezes 2, que é o y. Eu vou ter 10, quando eu jogar para lá, menos 10. Quem é a equação da altura? É 4x mais 5y menos 10, que é igual a 0. Beleza? Como o vídeo ficou grande, vamos continuar essa parada no vídeo parte 2. O estudo da reta é muito legal, beleza? Vai com fé, fiquem na paz, vamos para o próximo vídeo.